Fala, sucesso, que bom te encontrar, mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast e aquele convite sempre no início do podcast eu trago para você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para saber de tudo que está acontecendo. Atendendo a pedidos, vamos conversar com um dos escritores mais lidos do país. Está com novidade, novo livro e a gente vai saber todos os detalhes sobre esse livro. Estamos recebendo aqui Ulisses Campbell. Bem-vindo, Ulisses. Obrigado, Arthur, pelo convite. Prazer estar aqui na minha antiga casa, na minha antiga cidade. Aqui vai ser a sua casa sempre, Ulisses. Você tem muitos colegas aqui ainda, sempre quando a gente fala que você vai vir e tal, o pessoal fica naquele frisson. Sim, eu trabalhei 10 anos no Correio Brasiliense, né? Que legal. Tipo, vinha todo dia aqui para esse prédio. Eu lembro de sempre encontrar você ali na catraca e tal. Sim. Ulisses, hoje a gente vai falar mais a respeito do Francisco de Assis, o Maníaco do Parque, que é o novo livro. Só que antes, eu queria que você respondesse uma dúvida que eu tenho. Antes, só as mulheres. Como é que foi a decisão de passar por um livro abordando um personagem masculino? E também estou sabendo da novidade a respeito das mulheres, que vai ter uma série aí. Sim, sim. Na verdade, eu fiz os livros começaram muito por acaso. Já até contei aqui da outra vez. Eu não planejei fazer uma trilogia. Fiz o da Suzane, e aí veio o da Elise, veio o da Flor de Lis. Só que aí, indiretamente, eu comecei a ser um pouquinho criticado por... só faz livro de mulheres e os homens também não matam. E aí surgiu o livro do Maníaco do Parque. Mas, por incrível que pareça, o biografado é do sexo masculino, mas é um livro do universo feminino. Porque o livro do Maníaco do Parque, ele é a história do maníaco, óbvio, mas o que toma conta do livro é a história das vítimas. O livro abre com a história de uma vítima. E ao decidir pelo Francisco, você já imaginava isso ou foi um caminho que foi seguindo naturalmente à medida que você escrevia? Não, eu fiz uma pré-pesquisa. Né? Eu fiz uma pré-pesquisa para saber quanto que ia render. E aí, já nessa pesquisa pelo histórico, curioso que num dos primeiros documentos que eu vi, que eu acessei do Maníaco do Parque, eu ainda estava inclusive escrevendo na época, eu estava atualizando o box Mulheres Assassinas, e aí o primeiro documento que eu vi, que é o inquérito, que é onde eu sempre começo no inquérito, que é a pedra fundamental de uma investigação, e aí eu lembro que o delegado perguntava para ele assim, mas Francisco, me fala uma coisa aqui, tu é um homem feio, o que tu fazia para convencer mulheres bonitas a ir contigo ao parque do estado? E aí ele falou pro delegado no inquérito que ele tinha o dom de identificar nas mulheres que estavam caminhando na rua as que estavam com a autoestima baixa. Que aí o delegado pergunta, mas como assim? Como você identifica? Ele diz, elas andam com ombros arqueados, olhando sempre pro chão. E aí eu achei isso muito absurdo. Eu falei, cara, que lorota. E me pareceu que o delegado estava até acreditando, porque ele desenvolvia essa tese. Só que aí quando eu fui investigar mais, eu descobri que era tudo verdade. Ele tinha esse dom. As mulheres que ele levava para o parque realmente estavam com a autoestima baixa. E aí isso começou meio que aí isso começou a criar, a partir dessa tese, o interesse na investigação. Foi ali que eu vi, que deu aquele estalo. Não, aí tem uma história boa para contar. A gente vai mostrar algumas fotos até da história dele e tal, tem uma que a gente viu aqui nos bastidores do Exército. Nesse momento em que ele começa a praticar os crimes, ele tinha um aspecto de galanteador, tal, ou ele em alguns momentos com os amigos também tinha homossexualidade aflorada? O Patins, eu acho que ele seduzia muitas mulheres. A primeira vítima identificada era uma mulher que ela tinha acabado ela morava no sertão da Bahia, e aí ela tinha um sonho, ela vivia uma vida muito pobre, porque os pais eram analfabetos, os pais trabalhavam na roça, numa plantação de feijão. Essa menina trabalhava também, ela tinha 14 anos, trabalhava, ela viu que ela estava fadada a seguir o caminho dos pais, né, que não conseguiam nem oportunidade para estudar. E aí, estimulada por uma amiga que tinha saído dessa roça e estava trabalhando como empregada doméstica em São Paulo, ela migra para São Paulo também. Só que aí, quando ela migra para São Paulo, ela vai trabalhar em umas casas de família, na Vila Mariana, ela começa a ser muito humilhada pela patroa. A patroa diz que
se sentia enganada, porque ela só contratava funcionárias com boa aparência, dizia que ela não tinha boa aparência, reclamava que os dentes dela eram feios, dizia que não entendia o sotaque dela, que era muito carregado. Então esta mulher que vai com essa amiga pro parque da cidade, porque a amiga patinava com o Francisco. O Francisco já era monitor de patinação, e ela tenta imaginar como não está a autoestima de uma mulher que ouve isso tudo, né? Uhum. E ela estava tentando procurar, que não era numa época em que o jeito que ela veio parar em São Paulo, o emprego ela precisava para morar, ela não tinha para onde ir se ela fosse demitida. E ela não conseguia se comunicar com os pais, porque era numa época que o telefone era muito caro, os pais não tinham. Não conseguia mandar carta para os pais, porque os pais eram analfabetos, não conseguiam ler. Então ela encontra o Francisco nessas circunstâncias, e o Francisco diz que ela é uma mulher muito bonita, muito que, enfim, começa a levantar a autoestima da mulher. E aí, a partir desse contato, ele leva ela para o parque da cidade, do Parque do Estado. Eu falo no Parque da Cidade, que eu estou em Brasília. Em Brasília. Mas é o Parque do Estado. É o Parque do Estado. Então é isso, ele não levava qualquer tipo de mulher, ele realmente tinha esse ritual, ele tinha esses modus operandi, assim, por exemplo, muitas mulheres ele chamou para ir e não foram pro parque. Inclusive a mulher que é fundamental para a prisão dele é uma mulher que não aceitou. Uhum. Ela estava andando no centro da cidade, ele aborda, vamos ali no parque fazer umas fotos. Ela disse não. Ela estava apressada para se livrar do enchimento de saco dele. Ela disse, então tá, me dá o teu cartão, qualquer coisa eu te ligo. E aí ele coloca o nome e o telefone do trabalho dele. E aí quando lança um retrato falado dele, aí ela diz, esse cara me abordou e eu tenho o telefone dele. E aí ela vai na polícia, a polícia descobre o endereço, só que quando ele chegou lá, ele já tinha fugido. Ele fugiu momentos antes. Uhum. E ele só foge, não é nem por conta disso, ele foge porque ele brigou com outro motoboy lá, e esse motoboy foi na delegacia da queixa dele, porque de lesão corporal. E aí a polícia avisou que ia lá para pegar o depoimento dele para esse crime de lesão corporal, e ele foge. Eu não sabia dessa história do motoboy. Ele era uma pessoa violenta, assim, no trato? Como é que as pessoas que conviviam com ele na história do Patins, ou mesmo motoboy... Ele era explosivo. Ele era explosivo. Os amigos lá dessa empresa, Moto Express, relatam por exemplo, ele levava as vítimas pro parque, e aí depois que ele matava, ele roubava essas vítimas. Ele ficava com dinheiro, se elas estivessem com bijuteria, ele ficava com essas bijuterias. E aí ele usa uma dessas bijuterias, que acho que era um cordão, ele usa, lembra aquele bip que as pessoas usavam, que pendurava aqui? Ele usava um bip daquele, e aí ele coloca um cordão da mulher, como esses bips eles tinham aquela que pra prendia na cintura, que ficava tipo aquela corrente caída. Uhum. Ele usava, só que ele perde essa corrente dentro da empresa. Ele morava nessa empresa, ele tinha um quarto lá, e aí ele pergunta quem achou, e ninguém achou, só que ele vê essa corrente com um outro motoboy, e aí então ele vai tentar recuperar essa corrente. O cara diz que a corrente é dele, aí começa uma briga ali. O Francisco dá um soco, uns murros na cara dele, e aí ele vai numa delegacia. Uhum. Então é isso, ele vai na delegacia, mas parece um delegado para investigar para lesão corporal. Aliás, tem uma coisa muito ousada. O Francisco, ele já tinha... Eu acho que esse é um case de como a polícia poderia ter prendido ele muito antes dele matar esse monte de mulher, porque ele foi na delegacia várias vezes por outros problemas. Por exemplo, em São José do Rio Preto, o livro até traz esse registro. O primeiro registro, a primeira passagem dele por uma delegacia, em 1995, lembra que ele matou em 98. Em 1995, ele vai numa delegacia acusado de tentativa de estupro. Lá em Rio Preto. Lá em Rio Preto. Só que aí... ele inclusive chega, aí a tentativa de estupro, ele convence que não era um estupro, ele diz que ele estava tentando, ele conta uma história que ele namorava uma menina que era amiga dessa mulher que acusa ele de estupro, e aí esta mulher estava apresentando homens para a namorada dele, ele fica chateado, vai lá e tenta espancar essa mulher para se vingar, mas aí a mulher diz que ele tentou estuprar, que ele só não estuprou ela porque ela trabalhava
ela trabalhava num restaurante que usava um avental, que era um avental, parece um avental de geisha, daqueles, sabe? Era um avental que vinha pra cá, dava um nó aqui, vinha mais pra cá. E ele não conseguiu tirar o avental da mulher, de tão trançado que ficava no corpo dela. Foi o que impediu a... E aí ela grita. E ele morava em Rio Preto? São José, ele nasceu lá. Ah, tá. Ele nasceu lá. Ele nasceu em São José do Rio Preto, mas ele morou também em Guaraci, que é ali colado, São José do Rio Preto, morou em São Paulo e morou em Bauru. Certo. Os crimes praticados em São Paulo. Praticados em São Paulo. Os que vieram à tona, né? Sim. Pode ser que tenha acontecido outra coisa e tal. Teve essa tentativa de estupro, teve um furto de um... Ele morou junto com em Bauru, inauguraram uma pista de patinação, e ele fez uma sociedade com um cara que importava patins. Ele importou uns patins profissionais e esses patins ficaram guardados na casa desse cara, e aí esses patins sumiram. Então esse cara foi na delegacia e acusou ele de furto, mas também nunca ficou provado. Ele era um patinador profissional? Era. Ele era um patinador profissional, era o sonho dele. Essa imagem que a gente mostrou aqui, ele criança, então provavelmente em Rio Preto. Em Rio Preto. Aí é onde tudo começa. Inclusive essa foto é aquelas fotos que a gente faz com... De binóculo? Não, não sei se isso tinha na minha época, que eles colocavam essa roupinha e colocavam numa mesa... Do colégio. Do colégio. Às que vezes tinha um mapa atrás. O mapa, o nome da escola, o nome do aluno, a série que tá fazendo. É porque cortou pra baixo. Você já deve ter visto essa foto incontáveis vezes, mas... É a primeira vez que eu vejo, pra mim é chocante, porque a gente vê a doçura de uma criança. Sim. Que, né, assim, é um... Sim. A vida dele na escola foi muito triste, porque o Francisco, ele nasceu, ele teve um problema motor, ele é o filho do meio, mas o filho caçula da Maria Helena, que é a mãe deles, andou e falou primeiro do que ele. Certo. E aí ela levou ele no médico, e o médico disse que ele não tinha... A mãe achava que ele não andava porque ele estava com sobrepeso. Mas o médico falou que ele ainda não tinha aprendido a andar, porque a criança ela só anda na idade correta lá, que é quase prestes a completar um ano, né, entre 9 meses e um ano, dependendo, se ela for estimulada. Uhum. Então ela tem que ser estimulada. Geralmente são os pais que estimulam. Por exemplo, eles suspende pelo braço para dar os primeiros bracinhos, ou então, se tiver com uma dificuldade, na minha época era andar já, que chamava aquele negócio com as rodinhas. Sim, na minha região, andador. Andador, Isso. Tinha que ter aquele negocinho para a criança começar a andar, e não fizeram nada disso com ele. E aí ele tinha um problema também na fala, ele trocava uns fonemas. Certo. E aí, quando ele foi para a escola, ele começou a sofrer muito bullying. A professora, na verdade, era nessa época aí, a professora... Ela era uma professora muito dedicada, e ele não conseguia acompanhar a turma. A turma estava chegando no final do ano, já estava praticamente alfabetizada, que era a primeira série, e já estava fazendo contas simples de somar e de diminuir, e ele não conseguia. E aí, para estimular ele, a professora fazia aquele ditado de palavras. Só que aí o que ela fazia? Ela ficava ditando aquelas palavras soltas para os alunos escrevendo no papel, e aí ela colocava ele para escrever no quadro. Só que ele errava. Por exemplo, ela falava gato, e aí ele trocava o G pelo T. Cato. E ele falava tato, e aí ele escrevia T-A-T-O. E aí toda a sala inteira ria, sabe aquela risada coletiva que reverbera? E aí ele começou a ficar muito agoniado, com todo mundo rindo dele, e além disso ele tinha o problema que ele urinava na cama ainda, mesmo depois daquela idade já ter passado. E aí ele se urinou, teve uma cena que ele se urinou na sala de aula quando estava todo mundo rindo. E aí a menina da frente fala, olha, a mocinha tá urinando nas calças. E aí ele vira um demôniozinho, pula nessa menina para tentar morder ela aqui no pescoço, aí ele já é expulso. Ele é expulso da classe, e é engraçado que na época não era expulso, eles escreviam eliminado. E aí eu achei a caderneta lá antiga, lá nos porões da escola, que tá escrito aluno eliminado. E aí ele vai para uma outra turma, que era uma turma especial de distorção idade série, que tinha aluno de 16 anos na primeira série que não sabia ler.
E aí eles mandavam para essa turma especial e a professora usava uma palmatória Meu Deus. que ela batia não só nas mãos, batia por aqui, batia nas coxas. E aí os alunos tudo aprendiam a ler, assim, né, a base dessa tortura. E aí, como ele vem dessa primeira turma, onde ele era motivo de chacota, e ele vai para essa turma onde ele era espancado, porque ele não conseguia ler por uma dificuldade que ele tinha. Talvez algum transtorno, talvez? Aí, como nunca levaram ele, que era até que eu estava conversando com a França, como nunca levaram ele para fazer uma consulta, nem era culto, tipo, imagina, levar uma pessoa no psiquiatra era um luxo, ninguém fazia isso. Então, como nunca levaram ele para um exame, para fazer foram fazer esses exames quando ele já estava preso, para saber se ele era considerado imputável ou inimputável. E aí foram lá, fizeram um estudo completo, neurológico, com psiquiatras, psicólogos forenses, para descobrir o que se passava na cabeça dele. Mas, por exemplo, se isso tivesse sido feito nessa época, quem sabe não se teria evitado que ele se transformasse nesse monstro que ele se transformou. Mas o fato é, como ele saiu dessa primeira série, onde ele era muito humilhado, e foi expulso, foi para essa outra turma de reforço que chamava, onde ele era espancado e torturado, a escola para ele virou o pior ambiente possível. Então ele passa a não ir mais na escola. Muito cedo. Muito cedo. Ele faz supletivo, ele completa o primeiro grau, que não tem o segundo grau, ele completa o primeiro, que é o ensino fundamental hoje, com supletivo, porque ele criou uma aversão ao ambiente escolar. A gente imagina o porquê. É. Dando um salto aqui, Gabriel, a gente tem aquela imagem já no exército. Não, essa aí é adolescente. Essa Aqui aí é adolescente, antes do exército? Isso é antes. Aqui, descreve pra gente já o Patins. Esse é o Patins, isso aí ele tem 16 anos. Isso é provavelmente é um aluno, uma aluna dele, já com patins, que aí, como ele não teve talento para os estudos, ou se teve talento não desenvolveu por conta lá daquelas questões, e aí ele diz que ele quer ser um patinador profissional. Ele tinha o sonho de entrar naquele livro dos recordes, no Guinness Book, como o maior patinador do mundo. Então o sonho dele era patinar do Brasil até os Estados Unidos. Então ele começa a fazer muito treino para isso. Primeiro ele patina de São Paulo para São José do Rio Preto, depois ele vai patinando de São Paulo até Aparecida, e por último, que já em fuga, ele vai para patinar na América do Sul, que ele vai ali pelo Paraguai, pela Argentina, mas o sonho dele é ser patinador. Os pais, inclusive, ajudavam ele, porque inclusive esse patins aí, esse primeiro patins foi dado pelos pais. Aí ele se torna um instrutor de patinação. Ele fazia muitas apresentações. Ele chegou, inclusive, a dar entrevista, por exemplo, na TV Globo São Paulo, como patinador de um evento. Era uma referência, então. Era. Como patinador, era um bom patinador. Era. E, tipo, aniversário do Parque Ibirapuera, e chamava os patinadores para fazer uma apresentação. Ele sempre estava coordenando. No Exército teve uma comemoração lá iam comemorar, acho que o batalhão de infantaria motorizada ia completar 50 anos, fizeram um evento lá. Aí ele tá no Exército. E na época do Patins, aqui a gente já sabe, você já me contou antes, mas na época do Patins as pessoas já sabiam da homossexualidade dele? Ou... Então, a orientação sexual dele não é definida. Tipo, o livro não traz, porque primeiro que ele se declara hétero. Mas ao mesmo tempo que ele se declara heterossexual, ele namorou homens. Tem até eu podia ter mandado a foto, ele namorou... Pode ir pra próxima, Gabriel? Ele namorou uma travesti chamada Tainá, que por incrível que pareça, ela é parecida com o biotipo das mulheres. Loucura. E aí, mesmo ele namorou outros homens também, mesmo ele namorando homem, ele não se identificou nem como bissexual. Que eu acho que a orientação sexual é o que a pessoa diz, né? Então, se ela... Não dá pra gente dizer qual é a orientação do outro, mas as mulheres que ele levou pro parque, que sobreviveram ao ataque dele, ou que nem levou para atacar, né? Porque algumas mulheres contam que foram por livre e espontânea vontade, fizeram piquenique, namoraram no parque, ele não demonstrou nenhum ato violento. Essas mulheres contam que ele não transava com elas. Tipo, eu não encontrei uma mulher, eu entrevistei 42, eu não encontrei uma mulher que tenha dito assim, eu e o Francisco
transamos. Tipo, falo da relação sexual plena, nunca ele penetrou elas. Ele tinha um problema no pênis, ele tinha uma fimose secundária. Que essa fimose secundária era um excesso de pele tão grande no pênis que quando ele tentava ter uma penetração, ele sentia dor. Então aí ele não transou. As vítimas que morreram, que tiveram o corpo examinado lá pelos legistas, eles contam que nenhuma delas tinha vestígio de sêmen. Então, e os homens que tiveram contato sexual com ele, o Francisco assumia papel de passivo na relação. Só que aí, depois que o livro foi publicado, porque o livro traz o resultado desses laudos que foram feitos com ele por psicólogos e psiquiatras, verbalmente ele verbaliza num desses exames para uma psicóloga do Hospital das Clínicas, ele diz que no fundo ele queria ser uma mulher. Para um outro amigo dele, que ele também teve uma relação sexual, que ele diz que queria ser uma mulher, esse amigo perguntou, mas se tu fosse uma mulher, tu seria como? Ele vai, seria uma mulher branca, baixinha, dos cabelos encaracolados e a cintura grande, larga. E é o biotipo, vem a ser o biotipo das mulheres que ele levou pro parque e matou. A gente tem até algumas fotos, né? Sim. De algumas vítimas. Sim. E no teste de Rorschach, que é aquele teste em que projeta os desejos ocultos, que é feito por psicólogos, que é exatamente nessa prancha aí, revela que ele tem um desejo oculto de ser uma mulher. Então, depois que eu publiquei isso, como também isso está tudo muito solto, não foi feito um exame específico para identificar a sexualidade dele, depois que o livro foi publicado, muitos especialistas me procuraram dizendo que ele poderia ser transexual. Mas como foi ali na década de 80 e 90, quando nem se falava em transição, em resignação, aí ele acabou ali ficando no limbo. Mas aí também tem um detalhe, não dá para dizer que isso tudo, eu acho que isso tudo separadamente não pode ser apontado como uma causa para ele se transformar num psicopata, num serial killer. Mas os especialistas dizem que a combinação de tudo, né, a combinação a negligência familiar que ele sofreu, né? Porque, tipo, quando a mãe dele estava grávida, um avô que era satanista foi lá e disse para ela que ela estava gerando o bebê de Satanás. E aí ela fica com medo e deixa o bebê com ele e vem para São Paulo para tentar vir de São Paulo, traz o filho mais novo e o mais velho, deixa ele para trás, justamente com esse avô satanista. Então isso é um elemento, a rejeição familiar. E só fazendo um parênteses, você falou aquela questão de não andar, que talvez não tinha sido estimulado. Esse avô que criava nessa época? Não, eram os pais que criavam, que mas talvez não estimulassem também o filho. Não estimulassem, Entendi. Não estimulassem. Ela contou para tudo vai vizinha, juntando, né? Vai juntando, É aquilo assim, não é uma causa, é um conjunto de causas que vai somando. A negligência também num tratamento, por exemplo, eu conheci já desde a época da Elise Matsunaga, desde a época da Suzane, eu conheci uma psicóloga em São Paulo que ela é especializada só em atendimento de crianças com tendências de violência, tipo criança que bate muito forte no irmão, criança que mata animal de estimação. Então essas crianças, ela mesma diz isso, se essas crianças forem ser tratadas agora, é aquela criança que quando for um adulto, o pai vai estar dormindo em casa, vai tocar o telefone e vai dizer, olha, teu filho está preso porque ele deu um tiro na cara do outro aqui na boate, porque deu em cima da namorada dele. Então é isso, e ela faz tipo um trabalho de prevenção, que eu acho que é isso que faltou nele, porque ele deu todos os sinais na infância, na adolescência, o fato dele ter 15 anos dormindo num quarto com os irmãos, e ele era o único que ainda urinava na cama de madrugada, nunca levou para um... Até os 15. Até os 15. Ele só para quando ele entra no exército. Até os 15. E aí não é só urinar na cama. O que isso representa? Ele dormia com os irmãos no quarto, que era uma casa pequena, era um quarto para os 3. Então, se tem um adolescente de 15 anos urinando de noite, o quarto fica fedido. Fica insuportável. Então, os irmãos começam a expulsar ele do quarto. E ele vai dormir na sala. E aí ele ficou, em vez de ser o quarto fedorento, ficou a sala. Então no quarto ele era rejeitado pelo irmão. Quando ele tá dormindo na sala, que a casa toda tá com mau cheiro, ele passa a ser rejeitado pela família. E aí, muito sutilmente, que ninguém expulsa ele de casa, mas aí a pessoa não se sente bem-vinda naquele lugar. O que ele faz? Ele começa a passar o dia todo na rua.
Passa o dia inteiro na rua. Aí ele descobre que ele só urina de madrugada, quando tá dormindo. Então ele passa a dormir durante o dia na rua e fica na casa no momento em que ele não precisa dormir. Uhum. Então, sabe quando a família o expulsa de... Ninguém chegou pra ele e disse assim, vai embora, ninguém te quer aqui. Nunca disseram isso pra ele, mas aí ele não se sentia bem-vindo em casa. Então é mais um elemento também que vai ali nessa edificação, perguntar, mas como essa personalidade assassina foi construída? Ela foi construída assim, tijolo a tijolo. Uhum. Voltando ali, Liz, eu confesso pra você que essa imagem pra mim, eu não conhecia aquela prancha. Em outros casos, você já sabia da utilização desse método? Já. O que da Suzane, o livro da Suzane, ele tem 10 capítulos e cada capítulo abre com uma prancha dessa. O teste de Rorschach é um teste projetivo aplicado por psicólogos e ele constitui em 10 pranchas. Então a pessoa olha a prancha e diz o que vê nela. Conforme tu vai dizendo as coisas, uma prancha dessa ela tem 1.500 palavras que tu pode... objetos que tu pode encontrar nela. Tipo, tem gente, eu vejo um coelho, vejo uma senhora, vejo uma bailarina, e aí o psicólogo vai pedindo por detalhe. Tem gente que aqui vê uma vagina. Essa prancha específica é voltada para a figura feminina. Então é mais ou menos como você vê as mulheres no mundo, que aí inclui a mãe, inclui a irmã, inclui a namorada. E aí os psicólogos, depois deles anotarem tudo que você viu nela, passa para um outro psicólogo que produz um inquérito. Esse inquérito ele vai dizer, com base no que você viu nessas pranchas, ele vai te trazer o teu interior. Tipo, as informações que você não quer que venha à luz. Por exemplo, vai dizer que se você é ou não uma pessoa invejosa, uma pessoa violenta, uma pessoa ciumenta, vai explorar a tua sexualidade. Então essa prancha ela serve exatamente para isso. É nessa prancha que o psicólogo descobre o desejo oculto do Francisco de ser uma mulher. E esse desejo foi reforçado agora recentemente, não foi? Com a história de se aproximar da... Como é que tá lá na cadeia? Não tem uma história que ele queria mudar de gênero? Ou eu tô enganado? Não, ele nunca... Ele diz até hoje que ele é hétero, ele sustenta isso. Eu perguntei pra mãe dele, recentemente, que aí quando começou a estourar essas coisas que ele queria ser uma mulher, eu perguntei pra mãe, e essa história que ele queria ser uma mulher? Ele diz que isso é invenção da mídia, mas a mãe, depois dele, eu acho que a mãe é a personagem assim mais interessante pela complexidade, porque tipo assim, não é fácil ser mãe do maníaco do parque, pela culpa que ela carrega, pela não aceitação, né, por aquela coisa dela não acreditar. Até hoje ela não acredita que ele matou essas mulheres. Ela diz que não, mas ao mesmo tempo ela é complexa porque ela vem e pede perdão para as mães das vítimas. E aí eu perguntei essa história que ele queria ser mulher, ela diz que não, ela diz que olha, tem a menor possibilidade. Primeiro que ele era, o apelido dele era Zé Galinha, e ele era chamado de Zé Galinha dentro de casa. Ela disse que ficava fila de mulheres batendo na porta da casa dela, atrás dele, e não atrás dos outros irmãos. Engraçado que nessa entrevista estava até o irmão lá, como assim? Ele era o mais bonito, ele era o mais desejado. Ela diz que ele patinava, e ele era, além dele fazer musculação, ele acordava, já botava patins no pé e só tirava para dormir. Então a patinação, ela engrossa as pernas e ela enrijece o glúteo. Então ela diz que ele ficou um homem muito bonito, com um corpo muito bonito, e para valorizar esse glúteo grande e a perna bem definida, ele usava umas bermuda de lycra muito colada no corpo, que aí ressaltava a protuberância do sexo, a bunda dele, e ela diz que é daí, e eram sempre lycras muito coloridas. Ela diz assim, nas palavras dela, ele era um homem muito colorido. Aquela foto lá, ele tá até com cabelo colorido, né? Ele pintava o cabelo de várias cores. Então ela diz que vem daí, dessa aparência dele, essa fama de que ele seria gay, mas a mãe nega. A mãe diz que não. A mãe diz que não, e aí ela diz assim, por exemplo, nunca ele... das vítimas que dizem que ele matou, a mãe conta, não tem nenhum homem. Então, assim, essa foto mais recente. É um quadro muito complexo, né? É complexo. Volta na foto do exército. E além, aí tem uma coisa mais interessante... Do exército?
tem uma coisa interessante, Arthur, que mesmo com a mãe, por exemplo, a negligência da mãe lá atrás, quando eu digo daquele abandono da mãe vir para São Paulo e deixar o Francisco com o avô, que era o pai dela, e aí essa mesma negligência, mesmo abandono, se repete hoje, porque, por exemplo, tem 10 anos que a mãe não o visita. E aí a mãe não visita há 10 anos, de como já tinha tido acesso à penitenciária, aos últimos registros dele feito dentro da penitenciária, eu tava com uma foto recente dele, e ela falou pra mim, eu não sei nem como ele tá agora, porque 10 anos que eu não vejo, eu falei, tem uma foto dele aqui, senhora, quer ver? Aquela... Que é aquela foto que tá aí. Pode... Eu ia ficar nessa foto, tô indo e voltando, né, Gabriel? Bom, essa é a foto mais recente, então, que você mostrou pra ela. Não, a mais recente é outra. Tá, mas essa... É uma acho que eu mandei, é uma que tá só o rosto dele. Ela viu essa também? Não. Essa foto é bem nova, ela me mandaram ela, o livro já tinha até saído, ela não tá no livro essa. Uhum. Mas eu não mandei uma que ele tá com a boca cerrada, que ele caiu os dentes dele. Aquela dos dentes é recente? É mais recente, é uma que ele tá com sobrepeso. Uhum. É uma que tem tipo... Essa? Não, é uma que tem... Será que eu não mandei ela? É uma que tem... É tipo uma ficha policial. É, essa aí. É. Essa foi mais ou menos na época da prisão? Ela não conseguiu passar essa? Essa é da época da prisão, mais ou menos? Essa é da época da prisão, exatamente. Acho que uma entrevista, né, que ele deu. Isso, pro Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. Isso aí, ela reforça, que eu acho que essa foto, ela reforça o perfil canibal dele, né, que ele comia, mordia as vítimas e comia pedaços das vítimas. E aí ele teve também um problema, ele teve uma erosão dentária, ele teve um problema de que os dentes dele começaram a esfarelar. Hoje ele não tem mais nenhum dente, caíram todos. Na cadeia, então, ele não tem dente. Não tem dente, que é nessa foto que ele tá tentando pôr, que aí ele só fica com a boca cerrada. Lá naquela que ele tá sentado, ele já tá sem dente também, por isso que ele não sorri mais. Aqui ele já tá sorrindo, mas você vê que os dentes dele já estão bem pontiagudos, né? Uhum. Então tem esse perfil também, tem mais esse detalhe. Tem mais esse canibal. perfil canibal, que ele fala sobre ele não só praticava canibalismo, como ele praticava a necrofilia. Ele transava com as vítimas depois de mortas, inclusive até já está em estado avançado de putrefação, ele ainda estava tentando transar com elas. Voltando para o local do crime. Se ele voltava. E aí ele conta que era uma forma de ter poder. Inclusive os especialistas falam isso. O Guido Palomba fala sobre a questão do canibalismo, que é um poder que tu quer ter sobre aquela vítima, e um poder supremo que tem é você se apoderar comendo a pessoa, né? Que doido. É muito doido. Por isso é um complexo, é um universo assim bem... E também é um universo surreal. Surreal também saber que nesse período todo muitas pessoas entram em contato, inclusive se apaixonando por ele, né? Sim. Isso é surreal. Sim. É uma perversão chamada ibistrofilia. Ibistrofilia é uma perversão sexual em que a mulher se apaixona por um homem que está preso por crimes sexuais. Crime sexual. Crimes sexuais. Não é qualquer tipo de... Não, elas não... Eu tenho uma história de uma mulher, por exemplo, que o cara enganou ela. O cara disse que tinha matado a mulher, mas ela foi lá, começou a trocar cartas. Ele falou que tinha matado uma mulher, que tinha traído ele. Ela ficou interessada por ele, mas aí ela foi lá no fórum pesquisar o processo dele e descobriu que ele era traficante. E ela terminou o namoro na hora. Não servia pra ela. Não servia. Tem que ser crime sexual. E aí, como ele é um serial killer, é um dos poucos que se tem nesse perfil de matar mulheres, de levar de crime sexual, e aí ele é disputado lá. E tinha uma época que ele recebia 500 cartas por semana. Semana? Se fosse ano já seria muito. No auge ele recebia por semana. Só que aí ele foi mudando a expressão de gênero. Você vê naquela foto lá que ele já tá com uma expressão de gênero mais feminina. E aí deu uma baixa na procura. Aí, ó. Mas a mãe tem uma coisa muito louca. É surreal. A história do maníaco do parque é surreal. Se tu contasse assim, sem ter essas provas, a pessoa até ia duvidar que isso existisse. No Brasil, a lei de execução penal, ela determina o seguinte: se você está preso, você só pode receber visita de parente de primeiro grau, certo. Que é
pai, mãe e irmãos. E aí depois pode o cônjuge, que é a esposa, esposo. Se a tua lista estiver vazia, se você não tem pai, nem mãe, nem irmão, nem namorado, nem esposa, tua lista está vazia, abre exceção para amigos. Então, na hora, meu amigo está preso, quero visitar. Só se a lista estiver vazia, que é para não deixar aquele preso abandonado, né? Eles falam, o termo técnico é preso sem referência familiar, para não institucionalizar aquele preso. Abre exceção. As mulheres que se correspondiam com Francisco queriam encontrar com ele lá dentro da cadeia. E aí, na hora, elas iam lá, quero visitar o Francisco, ele quer me receber. Olha, mas a lista dele tem gente, não dá pra colocar teu nome. Quem tá aí? A mãe. E aí essas namoradas iam lá com a mãe, quanto a senhora quer em dinheiro para a senhora sair da lista de visitantes. É desse nível? Nesse nível. Ela diz, olha, eu não vou nem condenar. Exatamente, essa aí é a mais recente. Mais peso, né? A gente percebe que ele tá... Sim, que comparando com a outra foto, né? Ele perdeu já... E fica sempre com a boca fechada porque não tem dente. Confesso pra você que se eu olhasse assim eu não reconheceria. Não conhece, né? Por isso que quebrou o padrão das capas. A gente queria colocar na capa o mesmo padrão das mulheres, que é a foto que chama mugshot, santinho, no linguagem, vulgarmente falando. Mas aí se colocasse, ninguém ia saber que era ele. Né? Tá outra pessoa. Ele tá muito parecido com um tio, muito parecido, que me ajudou também no livro. E pra falar com ela é voluntária, assim? Ao ser convidado da entrevista, ela aceita sempre? Como é que é? Não, aceita, demora. Por isso que demora. O convencimento às vezes demora 1 ano. Primeiro contato que eu faço, nem pensar. Aí tem que ficar ali, sabe, aquele jornalista que fica com sabe, insistindo. Até a gente... E aí eu vou, deixo muito claro que o fato da pessoa não querer colaborar, isso não impede que eu vá no entorno. E aí quando eu vou no entorno, que eu vou colhendo informações, e ela fica sabendo. Por exemplo, a mãe não queria falar, de jeito nenhum. A mãe não queria falar, não vou falar. Não, e eu ainda cometi uma gafe com a mãe. Uma gafe horrível, que azedou, quase que azeda a minha relação para sempre. Que eu tava conversando com ela assim, olha, eu não vou te ajudar, mas eu converso com você. Aí eu fui conversar com ela, que ela mora em São José do Rio Preto, e ela tava em São Paulo. Ela tinha ido visitar uma sobrinha, que ela queria me conhecer. Vou marcar para te conhecer, mas não vai me perguntar, não vou te falar nada do Francisco, não sei o quê. Ela chama de Tim, que era o apelido dele. Não vou falar nada do Tim, não sei o quê. E aí eu cheguei lá, quando ela já estava simpática comigo, eu chamei ele de maníaco. Cara, essa mulher, tu não tem ideia, ela começou a me esculhambar, que esse nome foi a mídia que inventou, que ela não aceita, que não sei o quê. Depois, 1 ano depois, eu gravei uma entrevista, que eu tenho um blog de True Crime no Globo, e eu gravei uma entrevista com ela, essa entrevista tá no livro, mas aí como a entrevista ficou muito quente, que é nessa entrevista que ela diz que não vai recebê-lo em casa, caso ele saia em 2028, e aí eu soltei essa entrevista no Globo, e aí eu pedi pra ela, olha, aí eu pergunto pra ela, como a senhora reage quando chamam seu filho de maníaco? E aí ela fica enfurecida. É uma ferida aberta. É aquilo, cara, é difícil tu sentir, é difícil até tu imaginar o tipo de emoção que uma mãe sente. Porque assim, tu é mãe de um assassino em série. Ao mesmo tempo, ela carrega uma culpa. Por mais que ela não verbalize, fica muito claro que ela tem uma culpa muito grande. Dessa culpa de ter largado ele para trás, de ter acreditado no avô. Hoje ela me disse que o avô, toda a desgraça da família do avô, porque inclusive esse avô tentou matar a mãe dela. Este avô induziu um tio dela ao suicídio. Meu Deus. A família dele, cara, isso tudo nasce na família. Te imagina deixar um menor com uma ele figura tem um tio-avô que engravidou... É vivo ainda? Não, já morreu. Ele tem um tio-avô que ele engravidou a própria filha de sangue. E aí, a mãe dele, ou seja, a mãe da menina, descobriu. E aí ele convence a mãe, olha, é muito melhor a nossa filha ter um filho meu do que ter um filho de qualquer vagabundo aí da rua. E a mãe diz assim, mas vem cá, mas qual é o teu status com ela? Vocês estão namorando? Ele fala, não, eu só sou pai do filho dela, pai e avô, né, do filho dela. E a mãe diz, então tá, pra não
causar um desarranjo na nossa família, vamos fazer o seguinte: você dorme à noite na minha cama e transa com ela de tarde. E aí a mulher propõe isso tudo no seio da família do Francisco. E aí o avô satanista vai lá, que já estava criando ele, e diz assim: olha, o bebê do diabo era o que a Maria Helena estava gerando, que é o Francisco. Esse aí, ele é pior do que o bebê do diabo. Tipo assim, vê uma criatura mais infernal ainda do que o próprio demônio. E aí ele convence lá num ritual de que para salvar aquela família tem que morrer ou o pai do bebê ou a mãe. E aí eles fazem uma reunião lá, de não, a menina é muito nova, e ele também não abre mão, e aí ele faz uma indução ao suicídio. Antes da menina nascer, esse cara se mata. Dentro da família do Francisco. E é uma história tão absurda que quando me contaram a primeira vez eu não acreditei. Aí eu fui numa outra, que ela tem parece que 6 irmãs. Eu fui numa outra irmã que nem tinha mais contato com a família. Falei, cara, essa história, ela conta, não, essa história é verdadeira mesmo. Muito chocante. É chocante. É o personagem mais chocante, assim, com mais elementos, com mais... Com mais elemento, com certeza. Na verdade, ele é muito... Eu acho que ele é um páreo duro pra Flor de Lis, cara. A Flor de Lis também. Também tem muita... É porque a Flor de Lis, ela inclusive tem muita coisa. A Flor de Lis, ela teve também um tio satanista, só que esse morreu logo, né? Mas também, eu acho que é pau a pau ali, é difícil. É difícil. Assim, quando eu fico comparando um com o outro, eu uso sempre como régua a sentença. Uhum. Eu acho que a sentença, ela engloba tudo, porque tem os agravantes, tem os atenuantes, considera o número de vítima. Nessa régua, o Francisco, ele dispara, porque ele é condenado a 285 anos, e a Flor de Lis é condenada a 50. A Suzane a 40 e a Elis Matsunaga a 16. Então, por aí você tira, né? Mas o entorno também, né, Ulisses? O entorno da Flor de Lis o entorno da Flor de Lis é muito pesado também. Mas o entorno da Flor de Lis, ele é muito religioso. O do maníaco, ele extrapola, tem a questão da religião, do satanismo, mas eu acho que extrapola porque ele vira um serial killer, né? Sem diminuir, comparar, mas a Flor de Lis é criminosa, mas ela matou o marido. Isso, né? Na hora que tu vai botar na balança, é muito assim, olha, a Flor de Lis, ela matou o marido dela. Ela não matou o marido da vizinha, o que tornaria ela mais periculosa. Mas, por exemplo, o maníaco do parque, ele saía na rua pra pegar as vítimas. Então isso faz dele ainda um ser mais... As pessoas têm muito mais medo dele. Pois é. Porque, tipo, ele não cometeu crime intrafamiliar. O que faz, por exemplo, a Suzane, eu acho que a Suzane não oferece risco nenhum à sociedade, porque ela matou o pai dela, matou a mãe dela, não matou pessoas desconhecidas na rua como o Francisco fazia, né? Você falou de 2028, é isso? A previsão para ele sair, sim. E você acredita que ele vai sair? Qual que é o caminho nesse sentido? Então... Pergunto por desconhecer mesmo quais são o Francisco, se ele sair em 2028, que a previsão é por cumprimento máximo da pena, porque quando ele foi preso, apesar de ele ter sido condenado a 285 anos, na época no Brasil só se cumpria 30. Então 30 anos vai ser em agosto de 2028. Mas isso leva uma falsa sensação que as pessoas acreditam que quando chegar essa data, a porta da penitenciária vai abrir e ele vai sair. Não é assim. Ele é chamado para fazer novos exames criminológicos para saber se ele ainda oferece algum tipo de risco à sociedade. Nos exames que ele fez até agora, o mais recente é de 2013, está comprovado que ele voltaria a matar. Mas aí não dá também para considerar um exame feito 10 anos atrás, né? Então é isso. Eu acho que vai virar uma discussão jurídica. Vai virar uma discussão jurídica. Então... Mas assim, ele sair, ele não tem para onde ir. Né? A família diz que aceita, mas não tem a menor condição. Como é que é o comportamento dele na cadeia? Você tem essa informação? Tenho. Ele ele se converteu à Igreja Universal. Ele diz que essa força fez um exorcismo lá, essa força demoníaca saiu de forma definitiva dele. Ele tece crochê, ele trabalha com tecelagem, ele faz tapete não é nem tapete de crochê, com aqueles
aquelas coisas de tela que faz, sabe aquela tecelagem que igual os indígenas fazem? Inclusive ele faz, é tão bem feito que ele recebe encomenda de visitante, de funcionários do presídio. Ele faz muita coisa de artesanato. Ele faz muita coisa com lã, ele faz com crochê, ele faz casaco, faz cachecol, faz tapete. E aí lá em São Paulo tem o Museu da Penitenciária, que é um museu que, dependendo da temporada, ele expõe os trabalhos feitos pelos presos. E os trabalhos dele sempre ficavam em destaque. Uhum. Então, uma profissão ele tem, com certeza. Agora tem um detalhe também, que a venda, ele é um sucesso de venda desses artesanatos, porque ele vende para parentes de outros presos, né? Mas eu não sei até onde ele se expusesse numa feira para pessoas que não têm qualquer tipo de envolvimento com parentes de preso, compraria. Mas, em compensação, a gente tem aí a lojinha da Suzane, que é um sucesso, né? É mesmo? Aquela sua entre linhas em que ela faz sandálias customizadas, ela faz capinha de celular, ela vende pra caramba. A página dela tem 50 mil seguidores. Ou seja, a sociedade aceita ela, aceita o trabalho dela. A Elise Matsunaga, ela faz trabalho também artesanal para pet. Ela faz roupinha de frio para cachorro, para gato, e as pessoas compram. Mas a Elise também é bem aceita pela sociedade. Então o maníaco do parque ele já não é. As pessoas têm medo dele. Ulisses, vou fazer uma pausa aqui. Agora quero falar, não sei se já te perguntaram isso, quero perguntar de você, porque a gente pouco sabe de você. Como é que conviver com essas pessoas muda a tua visão de mundo, do ser humano? Então, eu acho que eu não tenho um envolvimento tão direto. Eu acho que eu sou um olhar sobre. Eu acho que eu sou um olhar. As pessoas não têm acesso ao que eu tenho acesso. Eu sou só um meio. Eu sou um olho sobre isso e estou aqui, olha, reportando para essas pessoas. Então, eu não chego a ter um envolvimento que me... Eu não levo nada para casa, sabe? Tipo, você consegue te separar? Sim, sim. Há uma expectativa de encontrar? Por exemplo, eu te falei da expectativa da sua chegada aqui. Você tem fãs na rádio e tal, etc. E eu sei que é uma entrevista que rende muito e tal. Então hoje eu me preparei, por assim dizer, para me encontrar com você. Você se prepara, por exemplo, amanhã vou me encontrar com a mãe do Francisco. Há uma expectativa? Sim, eu me preparo, mas não psicologicamente. Eu me preparo... Eu não posso perder meu tempo, né? Ela disse, olha, eu vou ficar contigo durante 1 hora, então eu vou estudar, vou ler o processo, eu vou ver qual parte dela é citada no livro, eu me preparo assim, o que eu tenho que bater com ela, tipo, coisas da infância. Por exemplo, as professoras disseram, um exemplo bem prático, as professoras disseram que ela nunca foi lá, que ela só aparecia na escola na época da matrícula. Ela nunca foi lá querer saber do filho, se o filho estava bem na escola. E aí, isso eu tenho que bater com ela. A senhora ia lá ou não? Então, eu vou me preparando assim. Do que eu posso extrair dela para o meu trabalho? Mas, fora, tipo... E muito também eu vou preparado para observar. Preciso muito ver, né? As pessoas, elas reagem no olhar, se ela vai se emocionar. Exatamente, eu vou preparado a isso. Então, como eu já vou muito indo... já vou lá, sabe quando tu já vai num lugar sabendo o que tu tem que fazer e que tu, por exemplo, se tu for viajar, o que tu tem que te preparar? Não posso esquecer do meu passaporte, não sei o que, não pode, então eu me preparo assim. Agora ficar, não sei o que, não, tipo, além disso, não. Você estava me falando que produzir um material desse, um conteúdo desse, dá muitíssimo trabalho, porque a sua pesquisa não é na internet. Você tem que ir muitas e muitas vezes presencialmente, olhar processo, pesquisa, entrevista. É muito difícil fazer dá muito trabalho. Por exemplo, quando eu sentei para escrever, eu vi que eu tinha só uma personagem, eu tinha 72 horas de áudio gravado. Uma personagem. E que era uma vítima que sobreviveu, que era uma história muito boa que ia estar no livro. Só que aí eu tenho que gastar 72 horas ouvindo aquilo para poder tirar o que me interessa. São 40, você falou 43 pessoas. 42. 42 que de alguma maneira ficaram naquele ambiente. Sim. Algumas, inclusive, não teve nenhum tipo de tentativa de violência. Sim. Mulheres que não aceitaram entrar no parque. Mulheres que foram abordadas na rua.
Também uma coisa que você estava falando de eu já ser um escritor conhecido, de uma coisa que me ajuda muito hoje, que era uma dificuldade que eu tinha lá atrás, que era de encontrar as pessoas. Hoje em dia as pessoas já me procuram. Porque se eu fui num podcast, eu estava lá divulgando o box Mulheres Assassinas, e eu falei que eu estava fazendo um livro sobre o maníaco do parque, as mulheres já, olha, adoro teu trabalho, quero ajudar, ele me abordou, ele me levou pro parque. Isso já ajuda. Eu falei no outro podcast que tô pensando em fazer um livro sobre um acidente aéreo, de um voo que caiu no Mato Grosso e tem sobrevivente. Já me entrou em contato comigo a comissária, o copiloto, as vítimas que sobreviveram, que é tudo de Marabá, lá no interior do Pará, a maioria. Então isso, cara, isso já é meu caminho andado. Porque, tipo, eu não tenho que estar, olha, meu trabalho é assim, meu trabalho é assado, você já sabe quem eu sou, já sabe o tipo de trabalho que eu faço, já confia e já está disposta a colaborar. Isso ajuda muito. Tipo, um livro que demoraria 3 anos, demora 2. Mas ainda assim é muito trabalho, né? Ah, não é trabalho. A gente começou a conversa, mas não se aprofundou na história. Vai sair uma série a respeito das mulheres, é isso? Sim, o livro da Suzane e o da Elise Matsunaga, os 2 livros tiveram os direitos autorais comprados pelo Prime Video, pela Amazon, e a gente eu participei inclusive da sala de roteiro, a gente escreveu um roteiro de uma série que ela está sendo produzida agora, ela vai estrear no ano que vem, que se chama Tremembé. Que aí é todos aqueles personagens famosos que estão lá dentro de Tremembé interagindo entre si. Que aí já escalaram o elenco. A Marina Rui Barbosa vai fazer a Suzane, a Bianca Comparato vai fazer a Ana Carolina Jatobá, o Anselmo Vasconcelos vai fazer o Roger Abdelmaci, o Felipe Simas vai fazer o Daniel Cravinhos. Então já tá bem adiantado. Um elenco de atores muito conhecidos e muito bons, hein? Incrível. Sim, eu fico muito feliz. Vai estrear no... Cara, não fica muito definido. Eu sei que acaba... Vai rolar. Vai rolar. Eu acho que vai estrear no primeiro semestre do ano que vem. Mas assim, de datas eu não sei. Até porque meu trabalho também era no roteiro, né? Nessa parte de produção, de filmagem, eu não tô envolvido, né? Eu sei porque eu também, como eu sou pesquisador do projeto, eles ficam me demandando sobre coisas, mas eu não tô acompanhando as filmagens. Você tá aqui em Brasília pro lançamento do filme. Provavelmente quando a gente passar o podcast, já foi o lançamento, que vai acontecer amanhã, é isso? Amanhã. Em relação à nossa gravação. Tá. Mas aí vai ter um lançamento também em Belém, no dia 8 de outubro, na Semana do Círio de Nazaré. Vai ter um lançamento no Rio de Janeiro no dia... não vou lembrar agora. Eu sei que é em novembro, acho que é dia 11 de novembro. Deixa eu dar a data direitinho, porque depois as pessoas vão ficar perguntando. Mas eu já coloquei. Tem um Instagram chamado Crimes do Brasil, que quem quiser saber, tá tudo lá. Tá. Aqui, ó, no Rio, vai ser no dia 6 de novembro. 6 de novembro na livraria Travessa de Ipanema. Lá em Belém vai ser na livraria... no Rio de Janeiro, na livraria Travessa de Ipanema, na Visconde de Pirajá. Aqui em Brasília vai ser no Brasília Shopping, mas já passou. E em Belém vai ser na livraria Leitura do Shopping Pátio Belém, no dia 8 de outubro. Belém, sua cidade? Minha cidade, é. Você sempre lança lá? Sempre, desde sempre. Eu sempre lanço lá porque lá meu público tá lá, né? Os conterrâneos. Que legal, aproveita e já revê. Assim como aqui também você acaba revendo pessoas que fizeram parte da sua história também. Na verdade, porque também eu fico muito limitado, porque, por exemplo, eu estou lançando o livro, tá nessa turnê de divulgação, já estou preparando o próximo livro se chama Tremembé, que é um livro que vai contar histórias de presos anônimos que estão na penitenciária de Tremembé. Esse vai ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. É um livro mais rápido porque ele é uma antologia, ou seja, cada capítulo é uma história. É mais fácil de fazer porque eu não preciso estar costurando, né, todas as histórias para o livro inteiro. E aí eu tenho o blog de True Crime que ele me demanda muito também. Enfim, aí eu não consigo, eu fico sem agenda para fazer muitos lançamentos. E aí faz Rio, São Paulo, porque são os maiores centros, não tem como escapar. E aí eu acabo fazendo os outros por uma questão afetiva. Brasília e Belém, por eu ter morado nessas cidades.
E a gente revê, né? O Ulisses. Não é isso, Franz? Obrigado por passar aqui mais uma vez. Sempre que estiver em Brasília, por favor, passe aqui, independente de lançamento ou não, por favor. Vai ter sempre esse cafezinho coado aqui, esperando por você. A gente queria conversar com você pelo menos mais 5, 6 horas seguidas aí, mas hoje tem bastante compromisso, você tem inclusive outros veículos que você vai conversar também. Expectativa aí dos nossos colegas de reencontrar com Ulisses Campbell, que está lançando aqui em Brasília, Francisco de Assis, o Maníaco do Parque. Tenho certeza que você acompanhou, curtiu mais essa entrevista. Pode seguir também o Ulisses nas redes sociais. Sim, Ulisses Campbell e Crimes do Brasil. O meu Instagram não é muito bom não, mas o Crimes do Brasil, onde tudo acontece. Essas fotos extras do Francisco, da Suzane querendo fazer, Suzane concurseira, querendo ser funcionária pública da Justiça, tá tudo no Crimes do Brasil. Obrigado. Obrigado pela sua audiência também, pela sua companhia. E a gente volta com mais Fala Sucesso. Valeu!